Alô, alô, você ligado aqui no canal Catimbe Firula. Meu nome é Newton Portugal e hoje nós vamos falar sobre o Curitiba. Mas eu não estou sozinho, estou aqui com eles. A autoridade do pedaço, Renan Autoridade. Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui também com esse craque de bola, joga demais, Júlio Neto. Tipo o Riquelme. Boa noite, Pra- galera. Praticamente o Riquelme. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Curitiba nessa série de vídeos que nós temos feito a respeito dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já fizemos alguns, vamos fazer outros, mas quem vai falar mais disso é o Renan. Fala aí, Renan. É isso mesmo, Newton. Nós já fizemos alguns vídeos e vamos fazendo em ordem alfabética até chegar no Vasco. O próximo, se eu não me engano, é o Flamengo. Vamos falar do atual E o campeão. anterior foi o E o Corinthians. anterior foi o Corinthians. E nesses vídeos a gente está fazendo análise detalhada do elenco, a gente está falando dos principais jogadores, falando de técnico, da retrospectiva do time anteriormente ao campeonato, falando um pouquinho do que a gente já viu do campeonato e falando das pretensões do time no futuro, tanto no Campeonato Brasileiro, como um pouquinho ali no Copa do Brasil, Libertadores e tal, o que o time está encontrando daqui para frente. E além disso, eu quero que o Júlio dê uma outra palavra a respeito de uma novidade que tem por aí, cara. É a novidade que a gente preparou para vocês, um almanacão, que tem curiosidades, informações dos 20 clubes da Série A. E para você adquirir isso, basta acessar no link aqui embaixo. Você vai clicar lá e você vai ser jogado diretamente no nosso Telegram. E lá você vai poder fazer o download do almanacão. Você vai curtir bastante. É isso aí, além do link aqui na descrição, você também vai encontrar o Almanacão no nosso Telegram. E também promoções que nós vamos estar pincelando aí na internet e mandando para vocês. Promoções de camisas de times, grandes clubes, como o segundo maior da Inglaterra, O maior da América do Sul. o maior da América do Sul, O maior da Esse América time aqui que Latina. vocês não conhecem. que ninguém acertou até hoje. Acho que já é o quarto vídeo que ele não consegue tirar a camisa. Ele tem milhões de camisas ali. Tô vendo ali a do Brasil, tô vendo ali a da Juventus e tinha uma Gente, do o Real Renan, Madrid. ele trabalha de terno, ele tá indo com essa camisa embaixo do terno, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é meu time de bairro, gente. Não é meu time de bairro. Vale lembrar que tá muito calor. Então, assim, Renan tá sofrendo. Eu Tem sei nome que do jogador atrás? Não botei nome de jogador atrás, não. Então seria mais uma já, dica. já tiveram dicas aqui no canal. Não vou repetir. Você volta lá nos vídeos anteriores e confere. Quando você voltar, você assiste tudo, deixa o joinha, já deixa nesse aqui também que você vai gostar. O tema é muito bom, é o Curitiba, o Coxa Branca. Agora, eu vou lembrar de mais uma coisa, que eu já ia esquecendo. Você precisa se inscrever no canal. Se você não se inscrever no canal, você não vai saber qual é o próximo. O Renan já falou que é Flamengo, mas finge que ele não falou. Você não vai se lembrar qual é o próximo. Depois do Flamengo, vem quem? Quem Ativa será o que sininho vem? que você vai saber. Quem veio antes? Eu falei, você não se lembra agora. Você vai ter que ir lá olhar. Ativa o sininho e também as lives que estão chegando aí. Eu acredito que para essa semana já vai começar os testes para a gente vir com as lives pós-rodada, lives polêmicas, lives de tirar o fôlego, técnico sendo Nervosas. demitido, com gol bonito, gol feio, time ganhando de líder, time perdendo para quem tá no meio da tabela. Vai vir Copa do Brasil, Libertadores também vai vir, Sul-Americana mais para frente. Cara, ativa o sininho, segue aqui o nosso canal, compartilha aí com teus amigos que acompanham o futebol, grupo da WhatsApp. família, no Grupo da WhatsApp, pelada, grupo pô. da família, grupo da pelada, grupo da igreja, todo mundo, todos os grupos. Vamos parar de enrolar. Futebol é religião, grupo da igreja. Vamos parar com enrolação. Renan Autoridade. É com você a bola. Curitiba. Bom, o Curitiba não começa o ano muito bem. Apesar do ano passado ter sido um bom ano, o Eduardo Barroca comandou o time numa boa Série B ano passado. Mas não vem muito bem esse ano. Perdeu o Paranaense de uma forma até estranha para o time do Atlético. Não se comportou muito bem na final. Isso já deixou o torcedor com uma pulguinha atrás da orelha com o treinador. A gente sabe que o treinador normalmente é o alvo da torcida. E nesse caso não foi diferente. A partir do momento em que ele começou a jogar mal no Brasileiro também, não ter resultados, o treinador caiu.
E diante disso, a gente vê um time um pouco desmantelado, um pouco sem organização. Eu gosto bastante do goleiro Wilson, para mim é um goleiro seguro, um goleiro que tem até um certo histórico dentro do clube. Como reserva tem o Muralha, que a gente sabe do histórico do Muralha, entre grandes defesas e alguns frangos, é um goleiro que precisa de muita confiança para desempenhar o bom futebol dele. A zaga do Curitiba, para mim, é o ponto alto, teoricamente, do time. O Rodolfo, que é um jogador mais experiente, o Sabino, que é um destaque desse time. No meio de campo tem o Galdesani, que já é conhecido, um jogador que tem um trato mais refinado com a bola, jogador que eu também gosto bastante. Seria uma boa peça em qualquer clube na Série A. Se não fosse titular, seria um bom reserva, um reserva que seria uma reposição à altura, né? Uma reposição à altura a qualquer jogador de titularidade nos clubes da Série A. E além disso, tem um ataque que tem o Sassá, que é um jogador muito polêmico, recentemente se envolveu numa polêmica aí, estão dizendo até que ele pode ser demitido e tal. E tem o Neilton. Parece que o dirigente pegou ele com uma foto em aglomeração e ele me parece que está tentando dinamitar o Sassá por isso, como uma desculpa, pelo que parece. Um jogador que já teve problemas, né? Já teve problemas dentro do clube, né? Todo clube que ele passa, ele tem problema, e no Curitiba não foi diferente. O que mais tá pegando nisso tudo é que ele foi visto, né, nessa festa, aglomeração, essas coisas, pós-Atletiba. E uma derrota no Atletiba, né? Numa derrota no Atletiba, que é impactante. Então, pode ser. Isso tudo aumentou muito essa história. Sim, né? E o Sassá, além do histórico, que por todos os times que ele passa de problemas extra e dentro de campo, no próprio Curitiba ele não tem feito grandes jogos e muitos torcedores do Coxa acreditam a eliminação na Copa do Brasil ao pênalti que ele perdeu, né? Sim, verdade. Foi decisivo. Se ele fizesse, a história seria diferente. Então, assim, tem um peso emocional essa questão do Sassá já no Curitiba, como geralmente tem em qualquer clube que o Sassá passa. Sempre rola uma coisa emocional do sentimento do torcedor com o jogador e nunca é bom. E para mim o Sassá é um desperdício de jogador, porque tecnicamente ele é um atacante ótimo, eu diria ótimo. É um atacante forte, bom finalizador, tem presença de área, ele consegue ter uma habilidade para jogar de repente até fora da área. É um jogador muito bom se tivesse uma cabeça boa. É uma infelicidade a cabeça dele. É um jogador muito deslumbrado com essa vida de jogador ganhando 100, 200 mil. E parece que o dinheiro sobe a cabeça dele, ele começa a gastar de formas indevidas, não tem foco no que é necessário dentro do futebol. Isso é uma pena, porque ele teve bons momentos no Botafogo justamente com a dupla de ataque, teoricamente, dele no Curitiba, que é o Neilton, que para mim é um jogador muito habilidoso, um jogador de lado de campo, um jogador bom, sabe finalizar também. Teve uma lesão agora, se eu não me engano foi no jogo contra o Botafogo, que ele torceu o pé, até postou foto na rede social com o pé dele torcido. É uma lesão bem feia, eu não sei a gravidade, eu não cheguei a averiguar se ele vai ficar muito tempo parado, mas nos últimos jogos não tem jogado. E pra mim é um ponto alto ali na questão de habilidade. É um jogador que quebra a linha de defesa. Você pode ter uma defesa bem postada, ele pela habilidade ele consegue quebrar essa linha de defesa e fazer boas jogadas pelos cantos do time. E para mim o Curitiba ele tem essas possibilidades, mas ao mesmo tempo a desorganização vem atrapalhando muito. Talvez essa questão de vestiário também com o Sassá também esteja atrapalhando muito o desempenho da equipe. Eu tenho certeza que o Curitiba está enfrentando problemas extracampo. A desorganização está refletindo dentro dos gramados. Porque o time, até se eu não me engano, eu tive conversando com o Júlio a respeito de um jogo do Curitiba que ele analisou até em off aqui, uma conversa entre nós, e ele viu que o Curitiba não era um time ruim pro que estava apresentando. Ele não era um time ruim, mas não conseguia sair com a vitória, não tinha jeito. Exatamente. Mas fala aí, Júlio. Ele começou muito bem esse jogo que você tá falando contra o Corinthians. O Curitiba tá até jogando bem, mas foi uma expulsão que teve aos 15 minutos do primeiro tempo do Ian Sassi que desandou tudo.
Vale a pena lembrar que o Curitiba é o time que mais bate no Campeonato Brasileiro. Já tem 4 cartões vermelhos e dois deles foi em sequência, que eu tô vendo aqui. Ele lidera as punições no Campeonato Brasileiro. O Curitiba que apostou em jogadores assim muito rodados, né? O próprio chegada do Giovanni Augusto, torcedor do Vasco pode lembrar dele aí, do Atlético Mineiro, jogador que não vingou nos clubes onde passou. O próprio Matheus Galdesani, que começou bem no Curitiba, né? Saiu por se destacar, mas acabou voltando e não desempenha mais o mesmo futebol que ele começou no Curitiba. A diretoria não arriscou tanto assim em contratações mais jovens, mais caras, até pela falta de capital. E é difícil, né, para o Curitiba, para o torcedor, você vê a ascensão do seu maior rival, o Atlético Paranaense, que cresceu tanto nos últimos anos, e o Curitiba não consegue, varia, fica nessa gangorra aí de Série B, Série A, Curitiba campeão brasileiro, né? E também, eu quero citar também que, como você já citou, a lesão do Neilton e a lesão também do Rafinha, que é um ídolo do torcedor do Curitiba. Rafinha que teve bons momentos no Cruzeiro, as pessoas vão lembrar. E ele que é curitibano de coração, sempre falou isso, voltou para o Curitiba para encerrar a carreira, sentiu uma lesão na final do Campeonato Paranaense, que atrapalhou ele a ele começar esse brasileiro. Então o Curitiba praticamente perdeu a ideia da diretoria do Curitiba, do treinador, era montar o Rafinha, o Neilton e o Sassá. O Sassá com esse problema, que você não sabe se ele vai continuar na equipe, o Neilton contundido e o Rafinha também. Ou seja, o Curitiba que já tem um elenco limitado e essas peças saindo, fica muito difícil. O Curitiba fica muito frágil para o Campeonato Brasileiro, né? Ele que já saiu, se eu não me engano, da primeira fase para o Manaus, na Copa do Brasil. Pro Curitiba só tem o Campeonato Brasileiro, não tem mais o que disputar. E o que seria interessante para o Curitiba, a Copa do Brasil, pelo menos chegar numa quarta fase, para tentar, de repente, alguns reforços. E ganhar um dinheiro, né? Exatamente. Receber um dinheiro. E uma coisa também... Uma coisa rapidinho, Renan, que vocês não citaram, eu vou passar a palavra para você, é que o Jorginho entrou no lugar do Barroca, que tu não tinha falado. Mas vai, Renan, segue aí. Exatamente isso que eu ia falar. Eu ia falar a respeito do Jorginho, que não tô aqui para julgar o trabalho do Jorginho, mas é uma mudança aleatória de escolha. Você tem um Barroca que é um estilo de jogo totalmente de posse de bola, para um jogo que é do Jorginho, que é um jogo mais voltado à marcação forte e contra-ataque, de repente utilizando a velocidade dos jogadores de ponta. Então, assim, é uma mudança de filosofia muito grande no meio de um campeonato. Eu não consigo entender por que os clubes fazem esse tipo de escolha. Para você pegar o trabalho do Eduardo Barroca, você teria que ter alguém, pelo menos com pensamento, uma filosofia parecida, já que não é um início de trabalho totalmente diferente, uma situação de campeonato no meio do campeonato, do que um campeonato começando. Então, isso, para mim, atrapalha muito o clube e até mesmo os jogadores de entenderem a filosofia desse novo treinador. Não consigo entender por que uma diretoria consegue fazer uma coisa dessa, assim, trazer um trabalho já construído e você desconstruir ele no meio do campeonato para construir algo novo. Eu acho que a diretoria do Curitiba está perdida. As contratações, a ideia delas foram muito boas, conforme o Júlio falou, mas já foram por terra, já não... O Sassá, cara, o cara é bom, mas eu não contrataria esse cara pro meu time, ele sempre dá problema. Alterar um técnico, tirar o Barroca, que fez a Série B, subiu com o clube, não foi campeão paranaense. É um bom treinador, o Barroca. Eu gosto do Barroca. Eu acho que ele se encaixa até como se fosse um Guto Ferreira. São dois treinadores que eu gosto muito, cara. Perdeu a Copa do Brasil, mas são coisas que acontecem, cara. Tem o zebra. Esse ano o Curitiba sofreu a zebra ali, entendeu? Não é nada que chegou à final do Paranaense, perdeu pro maior rival, coisa normal. Agora, o que não dá é para você, por conta de resultados, sair trocando técnico. Já tá uma situação ruim dentro do campo, fora de campo também tá ruim. Na minha opinião, agora eu já vou até me adiantar, geralmente eu pergunto para vocês primeiro, eu vou dar minha opinião logo. Eu acredito que o Curitiba, infelizmente, gosto muito, muito, muito do Curitiba, mas esse ano é Z4 para mim, ele é um dos candidatos a rebaixamento.
O time tá perdido dentro de campo, fora de campo. O time que mais faz falta, conforme o Júlio falou, jogando bem, encaixado, 15 minutos vermelho, acabou, não tem time que aguente. Então, assim, é triste ver um ano como esse, você perdendo o título para o maior rival, sendo eliminado de uma maneira, para falar o português claro, vergonhosa. Não que o Manaus precoce, não mereça, não tenha méritos, mas foi vergonhoso, porque o resultado é que você dependia com um pênalti, que foi o caso do Sassá, que é um cara negligente. Não adianta me falar que tudo bem, só perde pênalti quem bate, mas o cara é negligente, ele não se esforça, ele não é um cara focado. Se perder o jogo, ele sai pra balada depois, não tá nem aí. Então, assim, cara, é difícil. Com esse tipo de atitude, é difícil. Eu acho que o Neilton voltando vai fazer uma diferença, vai dar uma força. Não acho o Jorginho um grande treinador. Eu preferia, como eles falaram, o Barroca continuar, mas a diretoria já fez a mudança agora, sinceramente. A única vantagem que eu vejo nesse cenário todo é que o time só disputa o Campeonato Brasileiro. Sim, enquanto outros que estão ali embaixo vão disputar umas outras competições, ele só está no Campeonato Brasileiro. Então pode ser a única salvação, mas na minha opinião, ele vai ser um dos times que vão ser rebaixados no final do ano, infelizmente. Mas que em 2021 ele volte, na minha cabeça, reestruturado para ficar e parar com essa gangorra que o Júlio falou, todo ano desce e sobe, voltar para ficar disputando com os 20 ali, que é o lugar dele. Tá entre os 20 melhores times do Brasil. Mas eu já falei muito. Renan Autoridade. Curitiba no Campeonato Brasileiro. O que você espera? Antes de eu dar minha palavra final, eu só queria salientar Não. Como ele vai ficar no campeonato? Tudo bem. Eu só queria salientar que esse fato do Sassá e até mesmo a situação de vestiário só levam a crer que o problema realmente não era o Barroca. A gente sabe que tem muitas situações em que jogador derruba treinador, mas o Eduardo Barroca aparentemente tinha o time na mão. O trabalho era bem feito, a gente viu um trabalho bem feito, é claro que tem falhas, todos os treinadores têm algumas falhas, mas isso só salienta que o problema não era o treinador, porque checou o Jorginho e o time não desenvolveu muita coisa. Eu não sei nem se os torcedores do Curitiba queriam a saída do Barroca. Até se você é torcedor, comenta aí embaixo se você queria saída. Eu entendo, mas eu vendo, acredito que não seria a melhor opção. Mas vai, Renan, continua. E eu queria salientar isso, que realmente a situação de jogadores pode influenciar na hora do treinador ser demitido ou não. E com relação ao brasileiro, eu acredito também parte baixa da tabela Z4, disputando para não cair. Se eu fosse cravar, eu acreditaria que ele seria rebaixado pela situação externa e interna do time. E pelos jogos que vem apresentando. Joga bem, não ganha, não adianta. Joga mal, joga bem, não ganha, jogador expulso. Não pontua, não tem como. Futebol é resultado. Então não adianta você falar, mas esse jogo aí conseguiu desenvolver um bom futebol. Se não pontuar, meu amigo, não existe futebol que a bola pune, né? Como diria o Muricy Ramalho, a bola pune. E, na minha opinião, o time vai figurar na parte baixa da tabela. Esse será o campeonato do Curitiba. Vai, Júlio. Como o Renan falou, acho que a opinião geral é de quem vê futebol. Não tem como não colocar o Curitiba, infelizmente, para disputar o Z4. É um campeão brasileiro, mas não investiu. Deu um pouquinho de azar. Sim, Renan? Detalhe, é o primeiro campeão brasileiro, tirando a hegemonia de Rio, São Paulo, Sul e Minas. É o primeiro, 1985. Sim, em cima do Bangu, né? Sim, o campeonato incrivelmente. brasileiro aí peculiar, né? Sim, coitado de Aladim. Aladim chorou. Bati escanteio direto pro gol, filho. Gol olímpico do Aladim. Sim. Só quem é da nossa cidade sabe quem é Aladim. Aí é foda. Cabelo branco dele. Segue, Júlio. Vai, Júlio. Então, como eu havia falado, o Curitiba deu um pouquinho de azar também esse ano. Fez até umas contratações aí pontuais. Sassá, Rafinha, Neilton. Neilton, acho um jogador interessante. Eu acho que foi uma boa aposta. Neilton, por onde jogou, ele era um jogador participativo, era um jogador que partia para cima.
mas acabou se contundindo. Pretensões nenhuma do Curitiba sair do Z4 nesse Campeonato Brasileiro. Então eu acho que, infelizmente, para a torcida do Curitiba, o que a gente chegou aqui de conclusão é que ele vai ficar lá embaixo e possivelmente vai ser um dos rebaixados nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Júlio, para a gente não se alongar, tua palavra final. A palavra final é agradecer mais uma vez pela galera estar aí assistindo nosso vídeo. Comenta aí embaixo se você está gostando ou não. É um início de trabalho, é um início de projeto. A gente está fazendo isso porque a gente gosta de futebol, a gente ama futebol. Então eu espero que vocês estejam gostando aí. E para os torcedores do Curitiba, eu sei que está difícil ver a ascensão do rival aí. E paciência, como eu falei para outros torcedores. Infelizmente. Paciência, essas coisas acontecem no clube, mas é um clube grande, é um clube campeão brasileiro, tem tudo para se recuperar aí dos anos seguintes aí. Você aí que nos acompanha, não deixa de colocar aqui nos comentários não, cara. Coloca a tua opinião, dá a tua opinião sobre o que a gente fala Sugestão. aqui, alguma coisa que você acha que deve mudar, alguma pauta, algum tema pra gente seguir, como o Renan falou, alguma sugestão, alguma série. Não esquece aí de salvar. Salvem o Renan, hashtag. Vamos subir no Twitter, hashtag salvem o Renan. Que camisa é essa? Quer as dicas? Querem as dicas? Ó, só dica pra lembrar, de hoje, pessoal, não é Criciúma. E só pra lembrar, gente, falando em Twitter, a gente tem um Twitter lá e saem notícias no Twitter. A gente sempre, quando a gente tem a notícia, a gente repassa pelo Twitter. Então, se você tiver Twitter, segue a gente lá, que a gente vai estar atualizando não só informações do Campeonato Brasileiro, só de times brasileiros, não. Tem informação internacional também. Então, dá uma olhada lá. Tudo que a gente puder estar transmitindo para vocês de informação sobre futebol de maneira geral, tá saindo lá no Twitter. É @catimbaefirula. Tá, Isso, galera? No Instagram também, @catimbaefirula. Tem também página no Facebook. Cara, não tem dificuldade para encontrar a gente. E aqui no YouTube é esse papo aqui direto e reto com vocês. Então não deixa de seguir nossas redes sociais. Renan, autoridade, palavra final. A palavra final é agradecimento. O pessoal tá curtindo aí os vídeos, tá vendo, tá gostando. Tô feliz da vida que o pessoal tá gostando. E agradecer também o pessoal do Curitiba que assistiu aqui até o final o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. A gente pesquisou um pouquinho sobre o Curitiba, a gente tem visto alguns jogos do Curitiba. Confesso que eu não tenho gostado muito do que tenho visto e acredito que a torcida também não. Então, cobrem com coerência. Cobrem com coerência, não façam como a torcida do Corinthians fez outro dia aí, dando porrada em jogadores, isso é um absurdo. Mas cobrem, é direito do torcedor cobrar para que a diretoria faça um trabalho mais bem feito e que o time viva tempos de glória e não essa dificuldade que está havendo e essa gangorra que está tendo de Série A, Série B. Diria até alto da glória. Alto da glória. Muito bom, sensacional. Eu queria também agradecer a todo mundo aí que está acompanhando essa série completa. Vão vir outros vídeos por aí. Vocês que já estão deixando o joinha nesse vídeo aqui agora, que também já deixaram nos anteriores. Vocês que se inscreveram no canal, ativaram o sininho, estão esperando ansiosamente por essas lives pós-rodada que a gente está prometendo. Não vai ficar só na promessa, a gente vai cumprir. Vocês vão ver, vai ser um jeito descontraído de você curtir o que aconteceu na rodada do Brasileiro. Você vai ver as nossas opiniões sobre cada jogo, o que a gente está vendo de se desenvolvendo em cada time, na tabela que está subindo, descendo, os artilheiros. A gente vai estar fazendo um comentário direto do Campeonato Brasileiro, principalmente das rodadas, e quando acontecer Copa do Brasil e Libertadores, Sul-Americana, a gente vai estar também comentando. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber tudo. E antes da gente fechar, descrição, link, o Telegram, para você curtir lá o nosso almanacão aí feito por toda a equipe aqui que deu trabalho para vocês curtirem lá. Não esquece também que no segundo turno vai ter a atualização dele para vocês conseguirem acompanhar o finalzinho do campeonato, a segunda parte do campeonato, com o almanac já atualizado. É isso, pessoal. Queria agradecer a vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo junto.